Bem, mais análises das eleições 2022, direto para a bancada de entrevistas, agora com Celso Cardoso. Bom, Luciana, eu converso com a deputada estadual reeleita Mônica Seixas, do PSOL. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Seja bem-vinda à hora do voto. Bom, eleição apertada, você falava aqui nos bastidores que não imaginava um resultado tão apertado assim, nunca visto antes na história. Eu acho que é a primeira vez que a gente vê na história um resultado assim, um resultado apertadíssimo, que aumenta sobre nós, eleito, a responsabilidade sobre um país que vai à urna completamente dividido e que deixa incerto ainda o futuro. Vocês falavam agora um pouco antes da minha chegada sobre um possível terceiro turno. Acho que isso se desenha, né, com o aperto e a diferença entre os candidatos, mas também com um resultado muito convicto desde o primeiro turno. A gente assistiu um primeiro turno com cara de segundo, um segundo que repetiu, né? Candidato agora quase eleito, o presidente Lula, aumentou pouco em relação ao segundo turno, um resultado muito consolidado desde o início, um país realmente dividido. E aí que está a questão. Fica muito clara essa divisão a partir do momento que você tem uma diferença de 1.700.000 votos, pelo menos por enquanto. Você está falando de 1,5%. Como atuar com um país tão dividido e tão antagônico, sabe? São ideias, propostas muito diferentes uma das outras. A percepção da realidade é muito diferente uma das outras, a percepção do que é justo é muito diferente uma das outras, a percepção do que é a democracia é muito diferente uma da outra. A gente vivenciou nesses últimos anos no Brasil um distanciamento da consciência. Eu estou no parlamento, agora reeleita, a gente vai observando um distanciamento do que as pessoas consideram como certo e errado e etc. Acho que a gente está vivendo um caos informacional, acho que a gente está vivendo um distanciamento também entre as realidades das pessoas e a nossa tarefa é aproximar, a minha, no parlamento, do jornalismo, da verdade, etc., de fazer a população brasileira voltar a se encontrar com valores que devem ser básicos e universais, da solidariedade e da tolerância, que eu acho que se nos faltar, nós aí estaremos numa situação bastante complicada. Então, acho que no próximo período, todos nós temos que atuar bastante para que a população brasileira recupere a solidariedade e a tolerância. E nunca vimos uma campanha tão tensa. Ela é inédita de diversas formas. Ela é inédita no valor de recurso de fundo eleitoral investida. Ela é inédita porque a gente tem 2 candidatos que já presidiram o Brasil. A gente nunca viu isso no período de redemocratização no Brasil. Ela é inédita pelo nível de violência empregada em que a gente assistiu, o nível de coisa que a gente deixou passar. Eu vim agora no carro resgatando os fatos dessa eleição. Me parece que tem coisas que aconteceram no domingo passado que estão há anos de distância da realidade de hoje. Ela é inédita por conta de novos setores que a gente julgava não ver engajados como setores da polícia, como a Polícia Rodoviária Federal hoje. Então, ela é inédita sobre muitos fatores. E o que se sucederá depois disso também é inédito. Também será inédito. Eu não tenho dúvidas que a gente está num momento novo da nossa realidade. Mas esse momento novo, ele parte das pessoas bastante envolvidas, né? A gente está numa eleição em que ambos os lados idolatram os seus candidatos. A gente tem a barbárie estabelecida. Ontem a gente estava na Paulista correndo de deputada armada. Hoje a gente está discutindo quem pode ou não usar o ônibus para chegar a votar e etc. As pessoas com fome num país em que a realidade se impõe e na necessidade da gente avançar sobre o conceito e a punição de corrupção, o conceito e a punição sobre crime, sobre a polícia, enfim. Antes desse primeiro bloco, eu estava ouvindo antes de eu chegar aqui, eu estava ouvindo vocês discutindo bastante sobre a vitória do Tarcísio e um Estado que precisa discutir segurança pública. Eu não vejo chances da gente ter, de fato, uma segurança pública sem investir na inteligência, sem investir na transparência também. O Estado de São Paulo é o exemplo de como não fazer. A gente vem de uma sucessão de governos que se diziam da bancada da bala ou apoiadores do pensamento desse tipo, mas a gente tem uma polícia civil completamente desmontada. A gente está precisando do básico, que é abrir concurso e contratar,
investigadores, delegados e etc. E a gente não consegue avançar nesse sentido. Então, as tarefas são gigantes e o resultado disso é inédito, porque a gente não sabe se a gente vai ter um governo que vai investir no que me parece lógico, que para ter segurança pública a gente precisa ter uma polícia civil estruturada, delegacia reformada, computadores e papel higiênico em todas as delegacias, ou se vai continuar investindo no populismo penal, porque tem que atirar para matar, como se elegeu Dória e etc. É complexo. É isso que eu queria entrar, são dois cenários, um que faz parte da sua realidade, que é a Assembleia Legislativa, e o outro já é no cenário da Câmara Federal, que o seu partido tem o Boulos como o deputado mais votado. Só que são duas realidades distintas, porque confirmando a vitória do ex-presidente Lula, o pessoal fica num papel de situação. No Estado, ele é oposição. Então, eu queria que você falasse principalmente dos desafios que você vê, primeiro no cenário federal, que não faz parte da sua realidade em termos de dia a dia, mas você convive por causa da presença no partido, das pautas, e o fato de, apesar de o Lula confirmando a vitória, ele não vai ter a maioria na Câmara Federal. Existe um espaço que eu acho que o pessoal ocupa, e ocupa nacionalmente, ocupou aqui no estado de São Paulo, tanto com o Boulos, o deputado federal mais votado, mas o pessoal estando entre as 3 candidaturas mais votadas também para a Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, que mostra também o nosso jeito, e é uma aposta do nosso partido, de ser independente e atuar de uma forma diferente. A gente há muito tempo vem falando da necessidade de avançar com a democracia para emancipar povos que a gente vê representado por nós no parlamento, negros e negras, LGBTs, empregadas domésticas, mulheres mães e lutadores por terra e teto pelo país, e a gente vê esses novos sujeitos políticos fazendo política diferente. Claro, a gente não podia imaginar, eu acho que a América Latina, os Estados Unidos, vem mostrando nas últimas eleições uma polarização muito acirrada e resultados muito próximos uns dos outros. Mundial, né? Mas ninguém poderia imaginar o resultado que vai se demonstrando aqui no Brasil. Esse é um resultado que eu acho que ninguém poderia esperar. A gente falava no início, tudo isso era conjectura, de que a gente teria que manter, e eu acho que isso não é contraditório, uma postura de independência dos governos petistas. No entanto, o grau de polarização que está o Brasil e a necessidade de reconstruí-lo com muitas mãos... Não dá para manter a neutralidade. Com certeza não vai dar, a princípio, para a gente não estar ao lado da reconstrução desse país. Já aqui no estado de São Paulo, também para acalmar as pessoas, eu acho que se o Bolsonaro se elegesse, o Tarcísio seria guiado por uma tônica. Mas a trajetória dele mostra que ele é um tanto quanto maleável. A gente elegeu Dória, e Dória parecia também ser antissistêmico, de extrema-direita, fez declarações bem polêmicas também para nós, né? Durante as eleições, como essa, de que no mandato dele policial ia atirar para matar, e saiu pelas portas do fundo da política. Saiu sem apoiamento na Assembleia Legislativa, que nesse momento, agora, durante novembro, outubro, revisou algumas das principais propostas do Dória. Aumento do ICMS dos remédios, da cesta básica, a reforma da Previdência dos servidores públicos. A Assembleia Legislativa está desfazendo um dos maiores feitos e maldades do Dória. A minha expectativa é que, sem a força do presidente Bolsonaro e precisando dialogar com a União, o Tarcísio se renda a uma postura mais próxima ao centrão. Ele não escolheu o PL, ele escolheu republicanos. O republicano sempre teve uma postura de adaptação ao regime, embora eu espero que ele seja a extrema-direita também. Eu acho que um cenário com a eleição do Lula vai pressionar o governo do estado de São Paulo à adaptação. Em relação às pautas, tem pontos sensíveis, principalmente do ponto de vista do seu partido, que é a questão da privatização da Sabesp, tirar as câmeras dos uniformes dos policiais militares, entre outras questões. Tudo isso para a gente é uma tragédia, com certeza a gente vai atuar e vem atuando na Assembleia Legislativa para avançar, tanto na Câmara quanto na privatização da Sabesp. Para mim, são duas ações negacionistas
que parte de Costa para que mostre as evidências. As evidências apontam que o aumento da segurança está atrelado primeiro ao bem-estar social. Então, a primeira medida para reduzir a violência urbana é mitigar a desigualdade social, a fome, o desemprego, a falta de casa. E segundo, é investir na inteligência. Não adianta você agir sobre o ladrão do celular. Você precisa agir sobre o agente, a organização que recepta e vende o celular. E isso está em condomínio fechado. Por isso a gente precisa de uma polícia civil atuante. Por isso a gente precisa da valorização do servidor público, que também é policial. A retirada das câmeras vai contra o princípio de que a sua chegada diminuiu a letalidade na vida contra os policiais e contra a população civil não criminosa. A gente viu a falta de imagens, por exemplo, no evento do Tarcísio em Paraisópolis. Está todo mundo querendo saber o que foi que de fato aconteceu. E para terminar com essa guerra de versões, que tem uma mãe dizendo que o filho foi assassinado e o Tarcísio, que é primeiro momento disse que foi atentado, depois voltou atrás, a gente precisaria ver o que aconteceu. Eu acho que essa é uma ação negacionista que não tem efeito imediato. Sobre a Sabesp, o mundo, nesse momento, está numa movimentação de reestatizar o serviço de água e esgoto. O serviço de água e esgoto é uma da infraestrutura, ele é ministro da infraestrutura, é grave que ele não saiba disso. A infraestrutura do saneamento básico é muito cara. É muito cara. Não tem ninguém que possa aportar isso sem imediatamente subir muito o preço da tarifa, se não for o poder público. Segundo, que tratar esgoto também é muito cara. Se não for tratado como interesse público e medida de saúde pública, fica caro para o consumidor pagar essa conta. Não fecha a conta entre conceder, privatizar e aumentar a oferta de água e esgoto e manter uma tarifa popular. Por isso a gente vai lutar contra para manter essa Sabesp pública. E acha que é possível? Vai ser uma guerra e tanto. Vai ser uma guerra e tanto. No entanto, eu acho que a gente tem força popular e força parlamentar para barrar. A nossa bancada também cresceu, a força progressista também cresceu e o PL e o bolsonarismo se mostrou débil em 2018. Eles começaram com a maior bancada e foram se desmontando no meio do caminho. Mônica Seixas, deputada estadual pelo PSOL, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Laerte, Luciana.